Se, no fundo, a acupuntura é prática para pôr em cima onde temos pontos doridos, não se poderia utilizar mais na saúde do que usar fármacos? Ora, obrigado por esta pergunta. Esta pergunta realmente também é talvez um reflexo daquilo que é o pensamento comum das pessoas, que a acupuntura apenas se usa para a dor. Nós em Portugal vivemos num universo talvez um pouco pequeno e às vezes distante da realidade de outros países. A acupuntura usa-se, enfim, não apenas na China, de onde tem a sua origem, mas em muitos países ocidentais também, na Europa e nos Estados Unidos, e, por exemplo, na Austrália, apesar de não ser ocidente, não é? Mas é também um país com características ocidentais. Ora, e usa-se de forma muito comum, e não apenas para a dor. Portugal também não é exceção, não se usa apenas para a dor. Quando se coloca um ponto de acupuntura, não vamos apenas tratar a dor, vamos causar reação no corpo, portanto, vamos ou estimular ou inibir determinadas funções do nosso corpo e, com isso, ter uma cascata de eventos, ou seja, uma série de fenómenos que são desencadeados pelo corpo e que permitem, por exemplo... A partir desse estímulo primário. A partir desse estímulo primário, criar portanto, essa reação. Essa reação vai permitir tratar determinadas doenças, não apenas na dor, mas, por exemplo, em ginecologia ou em neurologia, que é a área onde eu me especializei, em neurologia e em cardiologia, e tratar diversas, ou, por exemplo, dermatologia também é possível. Portanto, várias doenças são possíveis de tratar. A dor é aquela que é mais conhecida, nem por isso é a única e não só a mais eficaz. Portanto, é mais eficaz em muitas áreas. Diogo, a acupuntura pode substituir uma operação? Depende do caso. Eu, por acaso, tenho conhecimento de alguém que era para ser operado a um joelho, recorreu à acupuntura e conseguiu recuperar sem que fosse a uma operação. Bem, penso que nesse caso é Mas necessário estava ter alguma... preparado para uma operação ao joelho. É preciso ter algumas reservas, ou seja, alguns casos em particular poderá ser. Aliás, a acupuntura, sendo uma técnica não farmacológica, como estava a dizer e muito bem, não é a única. A fisioterapia também é não farmacológica. A enfermagem, em grande parte, também é não farmacológica. A terapia da fala. Portanto, todas as áreas que estão na Escola Superior de Saúde são não farmacológicas, apesar da enfermagem também tratar, mas administra, não prescreve o medicamento. Daí que todas as outras técnicas, todas as outras áreas, são sempre não farmacológicas. A acupuntura também é não farmacológica. Agora, relativamente a evitar cirurgias, Certas cirurgias, algumas poderá ser necessário, será possível, tal e qual como na fisioterapia também, mas nem todas, naturalmente. Depende muito de caso para caso. Há casos que são mais graves, casos que são menos graves, casos que são agudos, casos que são crónicos. Vai depender um bocadinho também da idade da pessoa, naturalmente. Há pessoas que já não conseguem recuperar de outra forma se não houver uma intervenção cirúrgica, naturalmente. Portanto, todos estes são fatores que podem influenciar. Sendo que o sistema de saúde já aceita que se faça esta formação, depois a prática pode-se aplicar aos hospitais e postos de saúde, ou todos aqueles que teram a formação e o mestrado acabam por ter gabinetes e só aí é que podem trabalhar? Ora, esta questão é uma questão que tem vindo a ser discutida na opinião pública, enfim, mas que importa perceber que a realidade em meio hospitalar existem basicamente dois sistemas. Existe um sistema público e existe um sistema privado, a nível hospitalar. No sistema público, aceder ao SNS, ao Sistema Nacional de Saúde, ao público,
existe uma série de critérios e existe não só os critérios, mas também hábitos e, portanto, e procedimentos. Ora, o que é que acontece? Outras áreas da saúde, como por exemplo a medicina dentária ou, por exemplo, a nutrição, portanto, demoraram anos até chegaram ao SNS, portanto, ao sistema público. Hoje em dia temos, por exemplo, a dentária demorou 20, 25 anos a chegar ao sistema público. Antigamente tínhamos o quê? Tínhamos estomatologistas. Entretanto, há 25 anos atrás, iniciou-se no ensino superior a medicina dentária e só 25 anos depois, aproximadamente, é que começámos a ter. Ora, relativamente à acupuntura, o sistema público, não estou a dizer que não seja possível, eu espero que venha a ser possível, tenho essa esperança e esse objetivo, naturalmente, não serei apenas eu, com certeza, mas espero contribuir para que isso possa vir a ser possível, mas o sistema de saúde hospitalar é hoje muito diferente de há 20 anos atrás. Sim, com certeza. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, havendo uma preponderância muito maior hoje do sistema de saúde privado, é natural que a integração possa começar pelos privados em vez de pelos públicos. Apenas por uma questão muito básica, económica. Como é que aparece também aqui a acupuntura ao lado da oncologia? Porque quem vai ao serviço oncológico do Hospital de São Bernardo já se apercebeu que tem lá algumas brochuras para tal, aconselhando também a acupuntura para o doente oncológico. Ora, a acupuntura na oncologia. A acupuntura na oncologia é, sobretudo, complementar. Enquanto que, no caso da dor, enquanto que no caso da neurologia poderá ser será um sistema primário, poderá ser uma linha de ação primária, no caso da oncologia será um tratamento mais complementar. E complementar em que sentido? Não à causa do cancro, mas sim para tratar sintomas decorrentes do tratamento, como por exemplo as náuseas, as vômitos, os chamados efeitos secundários, não é? os efeitos secundários da quimioterapia ou da radioterapia, até da própria mente, não? Eventualmente, ou seja, enfim, é natural que haja mais ansiedade, depressão, decorrente justamente da gravidade da situação, decorrente também daquilo que são os efeitos da própria medicação, que são às vezes mais pesados para o organismo, e então é necessário alguma ajuda. Então aí temos as náuseas, os vômitos, a diarreia, aí também poderá entrar também a parte emocional, a gestão da parte emocional, nomeadamente a depressão, o cansaço, portanto, toda a astenia, portanto, todos aqueles sintomas decorrentes dos tratamentos de quimio e de radioterapia. E que pode acontecer no doente oncológico, às vezes após tratamentos, após anos passados, haver quebras no sistema, porque em tempos começa-se a entrar noutros campos em que aconteceu, passei e há sempre quebras. Sim, há aqui uma questão. Importa também perceber que o tratamento na oncologia, tratamento de acupuntura na oncologia, deverá ser sempre feito em equipa. Ou seja, sendo neste caso complementar, é muito importante haver um acompanhamento do médico oncologista para perceber como é que está a ser feita a evolução, porque os marcadores bioquímicos são muito importantes para perceber a evolução do doente e, portanto, ao mesmo tempo que vai fazendo a acupuntura. Portanto, neste caso, é preciso ir tendo um acompanhamento muito de perto, até para
evitar recidivas, portanto, a voltar a ter um novo episódio. Quantas agulhas são utilizadas? Porque quando aparece a acupuntura, e por estudos chineses, na altura rondavam as 7 agulhas. Bem, E curiosamente, na altura, quando se descobre mais ou menos a acupuntura, algumas eram feitas até de ouro e prata. Hoje não há necessidade de tal. Vamos falar então de quantas agulhas e se as ditas agulhas levam algum líquido, algum tratamento para tal. Porque ainda há pessoas que pensam que eles espetam-nos as agulhas, mas as agulhas têm qualquer líquidozinho que vai ao ponto que é necessário. muito bem. Antes de mais, é preciso perceber um bocadinho como é que a acupuntura funciona. Se calhar isto talvez ajude a perceber. Exatamente. Ora, quando colocamos uma agulha num ponto de acupuntura, vamos desencadear várias ações. Uma das ações, por exemplo, no combate à dor, é a ação anti-inflamatória. Ou seja, existe uma lesão, por exemplo, e ao colocar uma agulha, vou desinflamar o ponto, a área local ou anexa, portanto, adjacente. Esse é um dos mecanismos. Outra é imunorreguladora, ou seja, pode ajudar o sistema imunitário a desencadear a sua função, portanto, chamar, por exemplo, linfócitos, citocinas, que são moléculas e células do nosso corpo que têm uma ação imunitária. E, por exemplo, outras são termorregulação, ou seja, a regulação da temperatura do nosso corpo, hematodinâmica, ou seja, a velocidade de circulação do nosso sangue, a contração ou a dilatação dos vasos sanguíneos, o que tem grandes efeitos, por exemplo, na tensão arterial, neuroregulação, o que tem muito efeito na neurologia, nomeadamente ao nível do sistema nervoso autónomo. Também regulação da microbiota. Microbiota é antigamente chamada a flora intestinal. Isto são tudo mecanismos que ajudam o nosso corpo a responder ao estímulo e àquilo que são os desafios da doença. Portanto, porque nós estamos sempre em contacto com o mundo externo, expostos a, por exemplo, micro-organismos, não é? E nós precisamos de responder a esse ambiente que nos poderá ser adverso. E ao termos esta ajuda, ou seja, a puntura em determinados pontos e a desencadear determinada ação, vamos ajudar o corpo a responder a este desafio. Não é? Portanto, não existe propriamente nada, não é necessário mais nada, porque o próprio corpo tem essa capacidade. Vamos apenas ajudar o corpo a fazer essa função. As agulhas utilizadas ou seja, a quantidade são utilizadas mediante os pontos necessários para tal. Exatamente. Relativamente à quantidade, tendo em conta este conjunto de mecanismos que nós já hoje conhecemos, e há muitos outros, portanto, descrevi apenas alguns, de forma muito simples, o que é que acontece? Se nós dermos muitas ordens ao corpo, o que é que vai acontecer? Vamos dispersar esta quantidade de ordens, não é? Portanto, o corpo vai ficar, de alguma maneira, confuso, não é? Mas se nós dermos menos ordens ao corpo, o corpo vai saber melhor o que é que tem que fazer. Isto tem a ver com o número de agulhas e não. Ou seja, se eu colocar menos agulhas, de alguma maneira, estou a dar menos ordens ao corpo. Mas se as ordens forem todas no mesmo sentido e os vários pontos que eu utilizar ou combinação de pontos forem todas no mesmo sentido, posso utilizar mais pontos, estou a utilizar para a mesma função. Ou seja, na verdade, o número de pontos vai depender muito da técnica utilizada, do raciocínio do acupuntor para tratar aquela situação. Um exemplo de tratamento. Se alguém estiver com um problema, e falou-me há pouco de coração, um problema qualquer de coração, uma excitação, um sistema nervoso,
essas ditas agulhas são mais direcionadas e postas perto do coração ou há pontos certos para tal? Muito bem. Ora, As pessoas existe... ficam assim, espera aí, é Muito aqui, bom. porque é que ele não me espeta aqui e vai-me espetar na orelha e porque é que me vai espetar a coisa ou vice-versa, não é? Ora bem, são de facto, é uma boa pergunta. Vou dar aqui o exemplo da taquicardia. Taquicardia é um batimento mais acelerado do coração. Portanto, acontece muito a pessoas com alguma ansiedade e então começa o coração a bater mais depressa. E sentem aquele bater muito forte, depende, há vários graus, depois até pode ir, enfim, poderá desencadear até angina de peito ou por aí fora. Portanto, isto tudo tem vários graus e vários graus, portanto, vários níveis de gravidade. Mas vamos só falar de taquicardia. A taquicardia, posso colocar pontos locais, efetivamente, portanto, na área, e posso combiná-los com pontos distais. E os pontos locais ou adjacentes têm efetivamente uma função naquela área, e os pontos distais, pela sua inervação e vascularização, ou seja, pelas estruturas que estão anexas ao ponto de acupuntura, conseguem desencadear um efeito que permite, à distância, ter uma ação naquela área. Eu vou dar aqui um exemplo. Um dos pontos utilizados, ou dois pontos utilizados para a taquicardia são, por exemplo, na dobra de flexão do punho, chamado Shanman. Shan significa mente, Man significa porta, portanto, porta ou portão da mente, e aqui já temos a ideia de que é alguma coisa que possa ser utilizada para a mente. Neste caso vai A ansiedade. ajudar na ansiedade. E outro ponto também distal, que fica junto ao malelo interno no tornozelo, portanto, distalmente também ao peito, e que se chama Da Zhong. Da significa grande, Zhong significa sino. Grande sino refere-se a coração. Está bem? E grande sino porquê? Por causa justamente desta cadência. Pum, pum, pum. Pronto. Então, os chineses denominaram este ponto de Dazhong, portanto, grande sino, pelo seu efeito na regulação da taquicardia. Ou seja, eu consigo colocar o ponto de acupuntura e vou acalmar o batimento cardíaco. A vascularização deste ponto permite, e a inervação deste ponto permite justamente justificar Dá a um sua ação. conhecimento do corpo e dos pontos Exatamente. muito grande. Exatamente, Muito exatamente. grande mesmo. É para chegarem à este descoberta, detalhe. não A é? À este descoberta de que, colocando a agulha na parte anterior do pulso, numa localização específica Numa do próprio, localização do específica, próprio exato. pulso, não é uma localização qualquer. E saber que aquilo vai atuar na ansiedade, isto tem que ser uma coisa muito, muito, muito pensada. Não é? Aí Muito está, vista, porque também- repetida. E reparem assim, já agora permite-me só o seguinte, e tendo em conta o tamanho da China, é que é visto não é um médico apenas, são médicos de toda a parte do país que documentaram as mesmas coisas e que através do cruzamento de dados, ou seja, uma vez que todo este conhecimento foi sistematizado, cruzou-se os dados e percebeu-se o que é que resulta e o que é que não resulta, vindo de várias partes do país. Portanto, isto foi a maneira como foi E sempre. além disso, podemos jogar com esse ponto que o Diogo diz, de espetar a agulha, portanto, no punho. Curiosamente, quase sempre, um enfermeiro ou coisa assim, para saber como é que estão as batidas, é um dos pontos que procura também. Mas não é bem Por acaso não é o mesmo Pronto, ponto, mas procura eu percebo mais, isso. Porque, curiosamente, quase sempre para se ver é ou junto. Poderá-se ter percebido, dá Como uma também sensação. no pescoço, não é? Eu que sou. Não há mais pontos, tu como Sim, enfermeira sabes. tens Fernanda. razão naquilo que estás a dizer, porque estás a fazer uma associação que é lógica. Claro. Mas a mim dá uma sensação que eles,
agarraram tantas vezes nas mãos da pessoa e geralmente a pressionar aquela, na altura, no início não deveria de ser agulhas, era por pressão, certo? Não estou errada, pois não? As agulhas introduziram-se há quantos anos? Há quantos mil anos? Há cerca de... Não se sabe bem, a verdade é que não não se sabe. Existem várias teorias. Com pedras bicudas. Poderá ter sido também, com pedra ou osso afiado. Devem ter começado a pensar que, colocando aqui a mão, passado um tempo, a pessoa fica menos ansiosa. Ou fica menos... Sendo que antigamente usava-se, acima de tudo, sangria. Sim. Sangria. O que também era verdade no Ocidente. No Ocidente... Com sanguessugas. E esse já é outra técnica. Mas também se usava a sangria para tratar doenças. Exatamente. Não é exclusivo. A acupuntura surge mais tarde, a forma como usamos hoje, ou seja, de uma agulha metálica, surge muito mais tarde, mas percebeu-se que tem o efeito. E isso nós hoje sabemos por várias razões. Uma delas tem a ver com um mecanismo também usado, que também é farmacológico, que são os canais de iões do nosso corpo, que existem de potássio, de cálcio e por aí fora. Portanto, esse é uma técnica. E ao colocar a agulha, que é metálica, eu vou chamar àquela área um conjunto de iões e depois vou propagar a sua ação. Chama-se isto mecanotransdução. Portanto, quase que lhe estamos a dar uma informação. Exatamente. E eu vou propagar a sua ação ao longo do canal de iões de cálcio distalmente. Portanto, isto é outro dos mecanismos. Não é? Exatamente. Portanto, neste caso é um dos pontos distais. Sobre esta questão da vascularização e das artérias e vasos virem mais à superfície, ora, os pontos os pontos não existem por si só. Eles existem dentro de um conjunto de sistemas de canais. Portanto, é denominado como canais, é uma boa tradução do chinês Jinghuo. Esta noção de canais vem daquilo que é uma sociedade agrícola, em que os canais nas zonas agrícolas eram desviados dos rios principais para alimentar irrigar os vários campos, na mesma forma que os nossos vasos sanguíneos, de alguma maneira, e estes canais de iões também servem para dar aporte às estruturas do corpo, não apenas do sangue, mas todo o fluido intersticial, ou seja, todos os... O fluido intersticial, para que as pessoas percebam, é o fluido, é o líquido, digamos, que está entre as células. Entre as células, que contém metabolitos, ou seja, contém várias moléculas que ajudam à regulação das funções do nosso corpo. Digamos que é o riozinho que transporta todas as outras coisas. Exatamente. Portanto, eu, quando coloco um ponto de acupuntura, também estou a agir a esse nível. O que é que acontece? Nestas zonas mais distais, estes vasos são mais finos e são também mais superficiais. Portanto, os dedos são uma parte distal, não é? Os dedos, as mãos, os punhos, tudo os fica pulsos. mais longe do centro do corpo. Exatamente. Estas estruturas vasculares são mais superficiais. Por isso é que se consegue palpar melhor o pulso. Sim. Não é? Da mesma maneira, eu consigo, ao colocar uma agulha, ter uma ação sem necessitar de aprofundar tanto. Não é? Mas isso também é uma ideia que as pessoas têm, que a agulha é muito introduzida, não é? E que não tem nada a ver com as agulhas que se dão injeções. Não tem também nada a ver. fazer uma separação aqui. Sim, de facto. Enfim, primeiro, lá está, não colocamos absolutamente nada, não há nenhum tipo de líquido. Por outro, a própria espessura, a própria espessura é muito mais reduzida. Em relação à puntura ser profunda ou mais superficial, depende, acima de tudo, da área do corpo. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, uma agulha no glúteo, o glúteo é o rabo, não é? Eu vou colocar mais aprofundadamente. Porquê? Tenho mais massa muscular, tenho mais músculo e necessito... ser mais mauzinho. Pegar mais água. Mas é onde se coloca também na enfermagem, não é? Sim. Mas o interessante é que é a busca dos tais canais, o aprofundar mais ou menos a agulha é exatamente isso. E também há uma outra situação. Eu já fiz acupuntura e não se sente. Nós não sentimos que nos estão a picar lá outra, a gente sente ali uma comichãozinha, uma coisinha qualquer, mas é uma coisa mínima. Sentimos muito mais a picada de um mosquito, por exemplo, do que propriamente numa agulha da acupuntura. Estou a dizer mal, eu pelo menos não senti.
Esse é um pouco um mito, na verdade. Ou seja, parte-se do princípio que a acupuntura não dói, ou a acupuntura, na verdade, pode doer. Eu estou, muito francamente, pode. E porquê? Depende, é de caso para caso. Ou seja, se eu efetivamente estou a tratar a dor, eu não quero causar mais dor. Isto é lógico, evidente. Mas se eu tiver a tratar um AVC, portanto, um acidente vascular cerebral, o que é que... Em que há uma parte do corpo que está adormecida. Há uma parte do corpo, efetivamente, que perde a sua sensibilidade, eu tenho que induzir dor, de alguma maneira. Enfim, uma dor relativa. Mas tenho que o acordar, digamos, eu tenho então que estimular determinadas áreas do corpo, que são por si sensíveis, para desencadear esta ação de acordar. Naturalmente, eu estou de uma forma muito, muito básica, não é? Mas é isto que acontece. Depende muito de caso para caso. Portanto, existem casos em que isso é necessário, nomeadamente na neurologia. Diogo, como é que se lida com um doente que precisa de ter acupuntura, mas que tem fobia às agulhas? Ora, há pessoas que nem para tirar sangue têm que virar a cara para o lado, e outras às vezes já estão a desmaiar antes de lá chegar à agulha. Como é que se passa por cima? Há pessoas que, inclusivamente, perdem os sentidos. Portanto, há pessoas que desmaiam. Ou seja, há uma reação chamada choque vasovagal, portanto, que é uma reação que acontece muitas vezes ao tirar sangue em pessoas que desmaiam, simplesmente perdem os sentidos. O batimento cardíaco baixa tanto que as pessoas perdem os sentidos. Isso também acontece por vezes, justamente por causa dos mecanismos da acupuntura, nomeadamente ao nível do nervo vagal. Daí se chamar-se reação vasovagal. Ora, o que é que acontece? Nestes casos, e no caso do pânico da agulha, que também acontece, há outras técnicas que podem ser utilizadas. Na verdade, no nosso curso de licenciatura em acupuntura, mais uma vez na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, para quem nos começou a ouvir agora, o nosso curso tem várias valências. Tem, por exemplo, Tuiná. Tuiná é uma massagem terapêutica que usa os pontos de acupuntura, mas, neste caso, sendo massagem, utilizamos os dedos, as mãos, portanto, outras técnicas que não as agulhas. Temos, por exemplo, Tai Chi e Qigong, que são artes marciais terapêuticas, ou seja, são movimentos que se usam, digamos que é uma ginástica que é usada, portanto, de forma mais vulgar. É uma ginástica que algumas pessoas já terão visto, às vezes nos parques, enfim, mais na China do que cá, mas também já se vê um pouco por cá, pessoas a fazerem movimentos muito lentos, exercícios com movimento todos ao mesmo tempo, não é um grupo, antes chama-se Tai Chi Chuan. Algumas pessoas fazem também Qigong, que também é algo muito semelhante. Portanto, são outras técnicas. E mesmo dentro da acupuntura existem também outras formas de estimular os pontos de acupuntura, nomeadamente através de moxabustão, que é uma técnica de aquecimento dos pontos de acupuntura, ou seja, não se coloca a agulha, mas sim aquece o ponto de acupuntura. Isto tem uma ação também ligeiramente diferente da acupuntura, mas é uma outra técnica. Existem também a acupuntura com laser. Laser é uma tecnologia mais recente, portanto, mas também estimula algumas das funções, algumas das ações que são desencadeadas pela acupuntura, não todas, não na totalidade, mas algumas. As ventosas, que também, enfim, por exemplo, também se utilizou mais cá em Portugal há uns anos, havia muita gente que usava antigamente, mas que fazem parte da medicina tradicional chinesa, neste caso da acupuntura também. Aqui está o exemplo de uma nossa ouvinte, a Carolina Silva, que diz que não sabe como é que conseguiria utilizar a acupuntura ou recorrer, porque ela tem mesmo pânico de agulhas. Cá está aquilo que estávamos a dizer. As agulhas são descartáveis, Diogo? Sem dúvida. As pessoas hoje já têm receio de tudo, não é? Claro. Antigamente usava-se, estamos a falar antigamente, há muitos anos atrás, usava-se um ácido cirúrgico
um aço cirúrgico. Isto aqui é comum, aliás, a várias disciplinas, a enfermagem também. Ainda me recorda muito bem das caixinhas de alumínio, o álcoolzinho lá dentro. Exatamente. Isto não é uma coisa, ou seja, isto é uma coisa que isto não tem nada a ver com olhar para aquilo, não é? Isto não tem nada a ver com a acupuntura. Exatamente. Claro. Isto não tem nada a ver com a acupuntura. Isto tem a ver com aquilo que é a tecnologia de hoje em dia, os materiais utilizados e com a evolução dos tempos. Ora, antigamente na enfermagem realmente usava-se esse material, na acupuntura também se usava esse aço cirúrgico. Olha, o aço cirúrgico é extraordinariamente caro, é difícil de trabalhar, tem que ser esterilizado, existe outro tipo de materiais para se poder lidar. Portanto, é mais prático ser descartável. E hoje em dia, todas as agulhas são descartáveis. Portanto, todas as agulhas usadas na acupuntura são descartáveis e tal e qual como acontece nas outras áreas. É exatamente a mesma coisa. Uma caixa de 100 agulhas, por exemplo, e temos aquelas agulhas para utilizar. Muito bem. Claro. Temos aqui ainda alguns minutos, eu penso que não vamos conseguir escoar o tema, depois falaremos com a Fernanda sobre isso, mas a acupuntura pode ser prescrita por um médico de família? Vamos ver. Importa perceber que, tal e qual como qualquer profissão de saúde de licenciatura, o acupuntor licenciado tem autonomia técnica, deontológica, científica. O grau de licenciatura, ou seja, licença para, confere-lhe legalmente essa autonomia. Ou seja, o acupuntor tem uma valência de diagnóstico e de prescrição. Portanto, não necessita que o médico, da mesma forma que um terapeuta da fala, não necessita que o médico prescreva terapia da fala. Claro. Mas é importante que saibam trabalhar juntos. Isso, acima de tudo, sim. É importante, porque cada um tem a sua valência. Diogo, já agora também poderemos entrar aqui por aquela parte em que aparece-lhe um doente, quer fazer acupuntura e diz: ai, ando aqui tão aflita da minha lombar, isto e aquilo. Faz 2, 3 tratamentos e acaba por o doente dizer-lhe que ainda não sinto nada, isto não ouvi, não sei quantos. Mas, entretanto, o Diogo apercebe-se que, afinal, a dor que a pessoa tem ou que quer tratar não é a lombar, mas seria uma perna. Pode acontecer-lhe isto e descobrir que, afinal, a pessoa não estava, porque a Fernanda sabe muito bem, e também o Diogo, muitas vezes vai-se ao médico: olha, uma dor de cabeça. E é para quê? Para ter comprimidos, para tal. Mas, se calhar, a dor não era de cabeça. E depois o médico acaba por se perceber: espera, há aqui um gostozinho pelo medicamento. Eu penso que, tal e qual como... Sabes que há muito isso. Há muita... Sim, e há pessoas que não conseguem viver sem eles. Claro, aquilo sim. Que foi estipulado é todos os meses, para estar a acabar, tem que ser já. Eu dou a entender, mas todas, quer a terapia da fala, quer a fisioterapia, quer a enfermagem, quer a acupuntura, quando nós fazemos uma consulta de alguma destas áreas... Vocês acabam-se a perceber muitas vezes... Temos que conhecer a pessoa, não? Claro, minimamente a pessoa. Há alguma técnica de colheita de informação dessa pessoa que, para nós percebermos o que é que se trata com aquela pessoa. Se aquela pessoa está a dizer-nos algo que não é, na realidade, não bate certo, não é verídico, possivelmente a pessoa tem algum distúrbio para estar a fazer um distúrbio mental, uma chamada de atenção, que está muito ansiosa, não sei o quê. Pode haver outras razões. Outros fatores, não é? Claro. E isso, através da anamnese que se faz à própria pessoa, a anamnese é o historial clínico e pessoal da própria pessoa, vai-se conseguindo perceber o que é que estamos à nossa frente. É importante perceber que, às vezes, as pessoas, quando chegam à consulta, e eu não estou a falar de ir à consulta de um médico, mas mas todo o profissional de saúde, portanto, quando chegam a uma consulta, por vezes, já há anos que têm aquele sintoma ou a causa daquele sintoma. E às vezes o próprio profissional de saúde precisa de algum tempo, e não apenas o tempo da consulta, para chegar à conclusão do que é que realmente causou aquilo. Portanto, hoje em dia, pessoas vivem com um incómodo, digamos, durante anos e anos e anos, e finalmente lá têm a oportunidade de ir consultar o profissional de saúde. Ora, são situações que também podem demorar o seu tempo a resolver. E às vezes não é à primeira. Lá está. Agora,
quanto mais agudo for o caso. Ou seja, se for uma situação mais recente, mais rápido é de chegar a um diagnóstico e também à eficácia do tratamento. Se for uma coisa mais crónica, poderá haver necessidade de várias sessões, de várias consultas para chegar a uma conclusão e tratar. Para concluir, estamos mesmo na reta final, custo. Muito bem. As pessoas agora começam a pensar, espera, é particular, o sistema de saúde ainda não suporta, não é? Portanto, ainda não temos conhecimento tal, torna-se caro e se calhar a resposta do Diogo é, se for uma consulta de especialidade também é paga e é caro. E quando há consultas que o sistema não comporta. Ora, para indicar o que é caro e é barato, em primeiro lugar, é uma relação, é algo relativo, não é? Portanto, o que é caro para uma pessoa, se calhar não é caro, para outra. Isto é um bocadinho subjetivo. No entanto... O preço de cada consulta, pronto. Exato. No entanto, isto vai depender um pouco do profissional. Existem, de facto, profissionais que têm uma escala de preços e outros que têm outra escala de preços. Agora, de uma forma geral, existe uma primeira consulta. Essa primeira consulta ronda os 60 euros, 65 euros. E depois existem os tratamentos propriamente ditos. Naturalmente, numa primeira consulta, muitos profissionais, e eu sou apologista disso, penso que um paciente deve sair melhor do que entrou. Portanto, penso que devem sempre incluir um primeiro tratamento. Se for um caso agudo, até pode ser que a pessoa, enfim, logo numa primeira consulta, enfim, e acontece, às vezes uma dor que foi algo muito específico que aconteceu naquela altura, às vezes é o suficiente. Por vezes, e lá está, depende um pouco de se é algo crónico, poderão exigir várias sessões. E as várias sessões, depois, apesar de ter um preço que varia de profissional para profissional, entre 30 a 40 euros, normalmente, por sessão, que é mais ou menos aquilo que a fisioterapia depende também mais ou menos aqui. Relativamente aos apoios dos sistemas de saúde e subsistemas de saúde, depende muito, cada vez mais existe maior apoio dos sistemas e subsistemas de saúde. Portanto, hoje em dia alguns seguros já cobrem tratamentos de acupuntura. Existem também acordos com empresas, associações de doentes, por aí fora, que também permitem chegar a outro tipo de preços, dependendo depois de caso para caso. Existem, portanto, várias variáveis, portanto, um pouco à semelhança do que acontece, por exemplo, com a dentária, não é? A dentária também é a mesma coisa. Muito bem. Fernanda, quero agradecer-te, estás connosco. Diogo, muito obrigado. Eu penso que vamos ter que...